Olá, aqui quem fala é o pastor Ricardo Costa. Aqui quem fala é a pastora Andréia. E juntos iremos compartilhar um pouco daquilo que nós temos vivido. E o tema deste vídeo de hoje é vida de casado. A gente podia falar junto, né? Vida de casado, né? Vamos lá. Assim. Vamos lá. Vida de casado. Poxa, Miquinha também tá na TPM só o sangue do cordeiro. Eu sabia que a gente ia fazer uma filmagem hoje. Menina, eu fui pego de surpresa. Só falar, você falou que já tem que trazer até os versículos também. Já? Tudo certo? Olá, querido amigo, querida amiga. É uma grande honra estar com vocês mais uma vez aqui ministrando e compartilhando um pouco daquilo que Deus tem nos ensinado. O tema de hoje nós falaremos a respeito da vida de casado. Nós temos vivido em uma época onde o casamento é algo que está difícil de encontrar. Se você observar para a vida de hoje, você pergunta para as pessoas se elas querem casar e a grande maioria diz não. Se você observar nos dias de hoje, as pessoas elas estão mais preocupadas em ficar, em morar junto, mas casar que é bom, nada. Eles não querem isso. E hoje nesse vídeo nós queremos compartilhar um pouco daquilo que nós temos observado, né, e contar um pouco da nossa experiência. Uma das coisas que eu tenho observado hoje, o que tem levado muitos casamentos ao fracasso, ou até mesmo às vezes ele não vem a dar certo. Um dos primeiros pontos que eu tenho observado é quando as pessoas elas começam de uma forma errada. Eu costumo dizer que fazer o que é certo da forma errada é o mesmo que fazer errado. Nós precisamos compreender que nós precisamos fazer o que é certo da forma certa. Veja bem, o homem e a mulher. Um homem, quando ele nasce, ele é conduzido pela sociedade a fazer o quê? Ele, desde criança, é conduzido a brincar de carrinho, aonde ele ajeita os carros dele, aonde ele arruma os carros que estão quebrados, aonde ele vai trabalhar de policial, aonde ele é o chefe, aonde ele manda, aonde ele ganha, né, para poder sustentar a sua casa. Ele é conduzido para isso. A mulher, por outro ângulo, ela é conduzida até nas brincadeiras de criança, a brincar de bonequinha, brincar de casinha, e ela está sempre fazendo a comidinha, ou seja, ela é conduzida a cuidar de uma casa e cuidar do marido, cuidar da família. Quando o homem, ele cresce, a tendência dele é arrumar um emprego e ter uma vida independente. E a mulher, quando ela cresce, a mentalidade dela, o subconsciente dela vai levar ela a procurar um casamento e para que ela seja totalmente dependente do marido. Veja que para uma mulher, no subconsciente dela é dito que para ela independência é, na verdade, o casamento. A independência dela é quando ela casa, e quando não é verdade isso. E o primeiro ponto que nós precisamos compreender de erro está justamente aí. Uma outra coisa que eu tenho observado é que no que diz respeito a casamento e relacionamento, as pessoas elas procuram se juntar mais como uma forma de refúgio, porque por algum motivo ela se deu um problema dentro da sua casa, dentro da sua família. E isso vai acarretar um problema futuro. Não é aí que mora a solução. Uma das coisas que logo a minha esposa ela vai comentar são 5 pontos a qual ela levantou que podem levar um casamento ao fracasso. Passo 1. Um dos primeiros pontos a qual eu observei por experiência própria é a falta do amor próprio, né? Aonde a mulher ela se olha olhar um companheiro como se fosse algo aonde ela pudesse se manter, né? Aonde o homem ele fosse a segurança dela, né? Aonde apenas se ela tem um companheiro, se ela tiver um companheiro ela vai ser feliz, né? É uma pessoa que uma mulher acaba sendo uma pessoa insegura,
né, que passa o quê? Eu preciso de um companheiro para que eu venha ser feliz. E na verdade você não precisa de um companheiro para você ser feliz, porque o amor ele tem que partir de você, você tem que se amar em primeiro lugar. Né? Jesus ele fala pra gente, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então quando Jesus ele fala isso, por quê? Porque nós temos que nos amar em primeiro lugar. E se você não se ama, como que você vai amar o teu próximo? Como que você vai amar o seu companheiro se você não consegue se amar? Então isso é algo a qual eu tenho observado muito, muitas mulheres inseguras em si mesma, né? E acaba passando isso pro seu relacionamento. Exatamente. É uma questão, a palavra de Deus diz em Marcos 12, se não me engano, fala que é um dos mandamentos que Jesus deixou, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando você se ama, você consegue transmitir esse amor. Agora, quando você não tem esse amor próprio, você não vai conseguir amar o outro, ou vai amar o outro muito menos do que deveria. Colocar a responsabilidade no outro como sendo a única forma, o quesito para que a tua felicidade seja completa. Esse é um erro, né? Não pode, você tem que ser feliz sozinha, você tem que se amar, você tem que saber. Eu costumo dizer que se você não consegue ser feliz sozinho, você com certeza não vai conseguir ser feliz com o outro, ou até mesmo pode correr o risco de tornar a vida do outro infeliz. Passo 2. É a falta de diálogo. No relacionamento, o que faz o ser duradouro eu e meu esposo vamos fazer 17 anos. E algo que muitas pessoas falavam pra gente é como a gente se comunica. O tempo todo a gente conversa muito, e o que tem acontecido hoje em muitos relacionamentos é a falta de diálogo. Aonde um casal ele passa por uma briga, acontece algo, um outro vira a cara pro outro e não tem mais aquele diálogo, não tem aquela conversa mais. E isso, ou quando tem um diálogo entre o casal, é simplesmente acusações. Um começa a acusar o outro. Ah, porque você tá errado, porque você tá fazendo isso de errado, né? E não é esse o propósito, não é as acusações, mas é levantar pontos aonde eu devo melhorar para que eu venha fazer o meu cônjuge feliz. A questão do diálogo é algo que acontece muito antes do casamento, mas ela vem refletir grandes problemas ou grandes soluções depois do casamento. Nós trabalhamos com muitos jovens, alguns deles estão aqui nos bastidores assistindo a gente, e uma coisa que eu sempre falo, quando você for procurar uma pessoa, que você for namorar com ela, procure conhecer a pessoa, não conhecer a boca dela. Por que isso? Conhecer o que a pessoa fala, conhecer os pensamentos dela. Eu costumo dizer, confronte essa pessoa, provoque ela, veja da forma que ela vai reagir quando você dá um não para ela ou quando você dá um sim, quando você discorda de alguma opinião. E às vezes esse diálogo, ele não tem esse diálogo quando está no início do relacionamento, no namoro. E aí, quando passa do namoro para o casamento, esse tempo que deveria ser aproveitado no namoro, conhecendo a outra pessoa, quando vai para o casamento, simplesmente ele vai ser um reflexo do que foi no namoro. Se no namoro não tinha diálogo, se no namoro não tinha conversa, vocês não tinham esse período de conversa, de dialogar, de se entender, de colocar em pauta os problemas, ou as tristezas, compartilhar as coisas um do outro. Quando chega o casamento, provavelmente também não vai ter isso. E isso é um dos pontos que vai caminhar para o relacionamento e para o fracasso. Você sabia que 90% dos relacionamentos dos casamentos que acabam em divórcio, se você perguntar, é porque dentro da família não tem diálogo. Eu vou dizer outra coisa, problemas dentro das casas, onde pai e filho vivem em atrito, em confusão constante, onde os filhos não respeitam os pais, onde o marido não respeita a esposa não respeita o marido e assim sucessivamente. 90% desses problemas, eles se dão por conta da falta de diálogo dentro da família. Algo que acontecia há muito tempo, antigamente acontecia muito, eu lembro, eu sou de uma família que ela vem de costumes conservadores, aonde quando chegava na hora do almoço, na hora do jantar, na hora do café da manhã,
sentava todo mundo na mesa e ali a gente ia conversar. Hoje em dia, não, há um tempo muito próximo, há um passado muito próximo, acontecia nas grandes famílias, em quase todas as famílias tinha isso de pegar, serviam a comida, cada um pegava um prato e corria, cada um para o seu quarto ou para frente da televisão lá na sala. Né? Hoje em dia chegou a era digital, a era dos smartphones. Então hoje acontece muito isso. Na hora da refeição, cada um pega um prato, pega seu celular e vai embora. Tem gente que enfia até o celular na boca pensando que é a colher. É algo que a gente tem visto. E o diálogo, que é algo que deveria acontecer no momento das refeições, isso não tem mais. E é um momento que nunca deve sair dentro da família. Passo 3. Ciúmes. Né? No relacionamento, eu entendo que o ciúmes nada mais é do que uma insegurança, né? Quando há um amor verdadeiro, há uma confiança, né? E muitas pessoas que eu conheci, não somente os ciúmes no relacionamento de um marido com outra mulher, não, mas eu já observei situações a qual o marido ou a esposa tinham ciúmes dos próprios filhos, né? Também ciúme dos amigos, também ciúmes dos pais. Né? E isso é algo que não é legal para trazer para o relacionamento. Por quê? Porque é um sentimento de posse. É meu, eu não posso compartilhar meu marido com ninguém, eu não posso compartilhar minha esposa com ninguém, ele não pode ter amigos, amigos tem que ser eu. E não é. Né? Nós temos que ter amigos, sim, e isso é muito saudável para o nosso relacionamento. Mas o que eu tenho observado é isso, e isso é algo que tem destruído muitos casamentos. Exatamente, o ciúme é algo que não é de Deus. Às vezes a gente fala e ouve isso sendo repetido no mundo afora, aonde dizem que quem gosta tem um pouco de ciúme, porque se não tiver ciúme é sinal de que não gosta. Não, uma pessoa que gosta de outra, sim, ela protege. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, dar uma pausa a respeito desse assunto. Uma coisa que eu tenho observado, e isso é muito visto inclusive dentro do mundo evangélico, aonde eles falam que a mulher ela deve ser submissa ao marido, e faz com que as mulheres que estão sendo submissas aos esposos, os esposos praticamente usam a esposa como pano de chão, pisando em cima dela e tal. Não, tem que entender o seguinte: quando se fala de submissão, está debaixo da proteção do marido. O marido, como cabeça da casa, como sacerdote do lar, ele tem por obrigação, ele tem uma tarefa que Deus entregou na mão dele cuidar da sua família, dele cuidar da sua esposa, dele manter ela ali do lado, dele proteger ela, e não de causar dano, não de causar tristeza, não de causar angústia. E eles falam, em relação ao ciúme, eles vão falar que quando a pessoa ela gosta, quando ela ama realmente, então ela vai ter ciúme. Não vai ter. Isso daí é um sentimento que, biblicamente falando, não é um sentimento que Deus se agrade. Passo 4. Falta de apoio, aonde ambos, tanto o homem quanto a mulher, eles fazem planos, e aonde é o momento onde você mais precisa de apoio, aonde, vou dar um exemplo, onde meu marido ele tem o seu ministério, aonde a mulher ela tem que apoiar, tem que dizer amor, tem que dar força, tem que dizer vai dar certo, você vai conseguir. E muitos relacionamentos não tem sido dessa maneira. Em vez da mulher ela tomar a posição de intercessora e o marido a parte de protetor, né, de sacerdote, não, ele acaba desmotivando, negativando essa pessoa. E isso eu tenho observado muito, tem acontecido em inúmeros casos, né? Pessoas até mesmo que eu conheço e acabam passando por esse tipo de situação, aonde essa negatividade no relacionamento vai cada vez mais e mais, e nisso traz um grande desgaste no relacionamento, a qual tanto um lado quanto o outro lado acabam até mesmo pensando na separação, porque já não suportam mais essa situação, porque pensam que
Eu queria tanto fazer algo, mas a minha esposa não me apoia. Eu queria tanto fazer algo, mas o meu esposo não me apoia. E isso tem acontecido muito, até mesmo no meio do povo de Deus. Muitas pessoas têm se separado justamente por esse motivo. Essa questão da falta de apoio, ela puxa um outro assunto, a respeito da concordância. A palavra de Deus, Jesus, ele fala a respeito de concordância. Reino dividido não subsiste. Imagina onde o marido tem um pensamento, a mulher tem outro e fica aquele atrito, um brigando com o outro. Por outro lado, a palavra de Deus diz, se dois ou mais eles estiverem orando, concordando acerca de algo, vai acontecer. Então, dentro de uma família, os dois eles devem estar sempre em concordância, aonde um vai estar apoiando ao outro. Nunca em discordância, porque toda vez que entrar em discordância, a coisa vai parar. Além de, quando começa, mais do que a discordância, quando começa o sentimento de negatividade. Já vi situações onde o marido, tudo que o marido ia fazer, a mulher sabia e a primeira palavra que ela dava era: isso não vai dar certo. Ou aonde a mulher, ela querendo fazer alguma coisa, por exemplo, um curso de maquiagem, um curso de arte culinária, um curso de cabeleireiro, e o marido olha e por algum motivo chega, pode parar com isso, não te apoio. E aí causa tristeza de um no outro. Não digo para que, então o meu marido ele quer ir para balada, então eu tenho que concordar. Não estou falando disso, estou falando dos dois sentarem e acharem, através do diálogo, da conversa, um meio termo onde esteja bom para os dois. Deixa eu falar uma coisa. Casamento, relacionamento, eu digo que é um ato de renúncia também, aonde você renuncia muitas coisas tua para fazer o outro feliz, aonde a outra vai renunciar muitas coisas dela para fazer o outro feliz. E nisso, no final das contas, vai ser abençoado por Deus. Conheço pessoas que passam por essa situação, aonde um quer fazer e o outro não apoia, aonde um quer fazer e o outro fala: você não vai conseguir, isso não vai dar certo. E tem que haver uma concordância entre os dois. Eu digo para você como mulher, apoie o seu esposo no que ele estiver fazendo. Você, esposo, apoie a sua esposa, dê força a ela. Passo 5. Último passo, esse mais importante, o descuido na aparência. Quantos casais, depois que... Olha, é até foto no Facebook, você vê muito. A foto antes do casamento, depois do casamento. Há essa diferença e que não deveria ter, porque qual é a esposa que não quer andar com um marido bonito? Qual é o esposo que não quer andar com uma esposa bonita? Isso é muito importante. Eu fui de um ministério, assim que eu me converti, a qual eu fui fazer uma visita a uma moça. E essa moça, onde a autoestima dela estava totalmente baixa. E eu fui fazer uma visita, eu e mais uma pastora, a essa moça. E a conversa dela era a seguinte, o casamento dela estava totalmente destruído, né? O marido chamava ela de feia, falava que ela estava gorda, falava que não queria mais, né, ter uma intimidade com ela, porque ela estava acima do peso. E nisso nisso o marido só diminuía ela e ela também só se diminuía. E quando eu fui na casa dela, eu comecei a falar palavras bonitas, palavras que uma mulher gosta de ouvir. Palavras do tipo: você é linda sim, você é preciosa. E eu comecei a falar e aquela mulher, os olhos dela começou a brilhar. E eu falei para ela, e ela falou assim: mas eu não consigo me vestir bem, eu não consigo, porque meu marido não vai olhar para mim. E a frase que eu falei para ela foi a seguinte, eu falei assim: não se arrume para o seu marido, mas se arrume para você. Para que você venha se sentir bonita, para que você venha se sentir bem. Porque, como eu falei no primeiro tópico, nós temos que nos amar em primeiro lugar, né? Jesus, ele fala isso: amará a ti, amará o próximo como a ti. Então, nós temos que nos amar. E é algo que eu vejo muito hoje em dia, que as mulheres, elas param de se arrumar depois que casam. Eu já cheguei a ouvir uma seguinte frase: agora eu já casei, eu não preciso mais me arrumar. E não é verdade.
né? Nós temos que ter esse cuidado sempre. Uma mulher, ela sempre tem que andar por seu marido, ela sempre tem que andar muito perfumada, muito bem vestida, né? Na sua casa, coloque a sua melhor lingerie que você tiver, né? Com seu esposo, porque isso que vai fazer com que o teu relacionamento cada dia mais, o teu marido fique mais e mais apaixonado por você. Querida, entenda uma coisa, não vamos ser, eu sempre costumo dizer aqui na igreja, a sensualidade ela é pecado, mas você ser uma mulher bonita, você se arrumar, porque quando eu era da balada, eu me arrumava aonde eu ia, eu queria chegar no lugar e queria ser o centro das atenções, mas quando nós estamos na casa de Deus, é totalmente diferente. Eu não me arrumo para chamar atenção, mas eu me arrumo porque eu quero dar o meu melhor, porque meu corpo é o templo do Espírito Santo. E eu quero dar o meu melhor para o Senhor. E eu quero até que as pessoas lá fora, elas vejam que você ser uma pessoa de Deus não quer dizer que você tem que ser uma pessoa feia, que você não tem que ter que você não pode passar um batom, que você não pode ter isso. Não. As pessoas têm que olhar para você lá fora e tem que dizer, nossa, uma mulher de Deus, ela pode ser uma mulher bonita e arrumada para o seu marido. Exatamente. Imagina a situação. Os casais estão namorando, toda vez que vão se encontrar, compram dos melhores perfumes, procuram as melhores roupas, né, se produzem da melhor forma. Depois que casa, o marido chega em casa depois de um dia de trabalho no sol quente, pingando suor, com a camisa colada de suor e aquele cheiro de asa francesa, né? E aí chega perto da esposa, vai dar um cheiro, um beijo nela de boa noite, amor, acabei de chegar, e a mulher tá cheirando a alho. Olha só que coisa terrível, né? Então, exatamente um dos pontos, né, críticos que a gente vê é exatamente isso. Você nunca deve relaxar, né, de estar uma boa aparência para o seu cônjuge, para o seu esposo, para a sua esposa. Ok, meus queridos? E tem um outro item, que esse daqui deveria ser o item 0. Colocar o relacionamento nas mãos de Deus. Quando você coloca o relacionamento nas mãos de Deus, onde o Espírito Santo ele conduz esse relacionamento, essa família, com certeza ela vai ser sempre uma família abençoadíssima.